Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, técnicos do governo já admitem risco de derrota na ONU no caso Lula. Técnicos do governo brasileiro já admitem que existe um risco de uma possível derrota na ONU diante da queixa aberta na instituição internacional por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Brasília, autoridades do Ministério da Justiça e do Itamaraty já circularam uma percepção de que existiria uma chance real de o Estado brasileiro ser alvo de uma decisão negativa por parte do órgão internacional. Brasil só terá imunidade de rebanho com vacina em abril de 2022 devido ao atraso da vacinação no país. Era uma festa, mas virou suicídio, diz mãe de jovem entubado com Covid. Recém-diagnosticada com Covid-19, Maria de Lourdes, 56, aguardava no ponto de ônibus da Avenida Peri Ronchetti, no Jardim Peri, zona norte da capital paulista, para voltar para casa. Com um pouco de falta de ar, mas sem outro sintoma, sua preocupação era o filho de 31 anos, internado no hospital de Brasilândia, não muito longe dali. Ela conta que ele começou a se sentir mal no início da semana passada, mas, apesar dos avisos, resistiu a procurar ajuda e acabou internado na última sexta-feira. Ele contraiu tudo isso numa festa. No Metrópolis, na crise sem auxílio, desempregados vivem da venda de máscaras. Votar errado dá nisso. Com pandemia, nascimentos caem 24% nos primeiros 2 meses de 2021. Com campanha de vacinação em risco, diz a CNN, governo pede ajuda à China por mais doses. Em documento, o Ministério alerta sobre risco na campanha de imunização e escassez de doses via oferta internacional. No Valor Econômico, a ação sugere que Bolsonaro teme Lula. Ao paralisar a suspeição de Moro, Nunes Marques dá tempo para o presidente buscar saída jurídica contra o petista. Para Leite, extremos podem acabar com o país. Governador do Rio Grande do Sul acha que Lula é extremo. Ele é do PSDB. Centro deve se unir com a entrada de Lula, diz o Valor Econômico. Pré-candidato à presidência pelo DEM, Mandetta diz que decisão de Fachin acelera definição de nomes de centro e direita. Se o DEM é de centro, eu sou a Carmen Miranda. No Valor, decisão poderá impactar delações e leniências. Advogados avaliam consequências de julgamento. Os acordos de colaboração e leniência firmados pela Lava Jato e homologados por Sérgio Moro poderão ser afetados caso a segunda turma do STF considere parciais os atos do magistrado Sérgio Moro contra Lula. Esquerda deve ser prejudicada pela polarização, diz cientista político. A polarização é entre Lula e Bolsonaro e a esquerda, leia-se Ciro Gomes. Na Veja, senador americano Bernie Sanders comemora a decisão que beneficiou Lula. Sanders quase foi o candidato do Partido Democrata dos Estados Unidos à presidência no lugar de Joe Biden. Ainda na Veja, novo alvo bolsonarista, o governador do Rio Grande do Sul larga próximo de Dória em corrida para 2022. Não tem corrida porque os dois estão na lanterna, muito atrás de todos os outros. De volta ao jogo, Lula terá que recuperar terreno perdido para Bolsonaro, diz a Veja. A Veja acha que Lula perdeu apoio no Nordeste.
O Globo, no Twitter, decisão favorável a Lula gerou 2,5 milhões de comentários em menos de 24 horas. Ainda no Globo, com Lula no páreo, Bolsonaro volta a negociar filiação ao PSL, o partido pelo qual se elegeu, para ter mais estrutura para enfrentar Lula em 2022. Fechado em copas, Moro não mostra otimismo com julgamento de suspeição no STF. Ele já sentiu que sua batata está assando. E Lula exclama: "Estou livre", sobre julgamento no STF. Comando do Congresso está perdendo a paciência com Pazuello. O comando do Congresso está contendo o quanto pode as chamas que podem transformar em incêndio a gestão da pandemia pelo governo federal. Mas Eduardo Pazuello, segundo os militares, não está ajudando. E em confronto com Bolsonaro, Lula vai adotar discurso de salvação nacional no retorno à cena política. O ex-presidente rechaça a frente ampla de partidos para 2022 e é aconselhado a aposentar a jararaca, ou seja, ser moderado durante a campanha, como ele fez em 2002, inclusive. Líderes do PT aconselharam Lula a adotar discurso de união do Brasil. Isso diz Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Ex-presidente tinha marcado uma entrevista coletiva na terça, mas cancelou por causa do julgamento de Moro. O julgamento ocorrerá hoje. Fux pode levar suspeição de Moro a plenário, mas meio jurídico não vê risco. Justiça decide que professores não podem ser convocados para aulas presenciais em São Paulo, diz a Folha de São Paulo. Spray nasal em teste não é milagre nem supera a vacina, diz médico que liderou força anti-Covid em Israel. Hospital das Forças Armadas no Distrito Federal tem UTI com 90% de ocupação e usa container para guardar corpos. 11 indícios reforçam que Pazuello e cúpula da saúde sabiam de escassez de oxigênio e se omitiram. Mercado vê que, por enquanto, o risco fiscal é maior com Lula do que com Bolsonaro. Esquerda vê Moro 2022 enterrado, mas lavajatistas ainda acreditam que o plano político resiste. PT defende Lula com figurino de estadista em contraponto a Bolsonaro. Ser estadista perto de Bolsonaro é muito fácil. Antes da Lava Jato, Moro levou bronca de ministros do STF e foi chamado de investigador. A defesa do réu foi à corte para anular a sentença e Celso de Mello criticou a conduta de Moro. Mensagens vazadas da Lava Jato foram decisivas para formar convicção de ministros do Supremo a favor de Lula e contra a Lava Jato. Policiais chamam Bolsonaro de traidor e ameaçam protestos pelo país para anunciar desembarque do governo. Não é porque o jogo foi anulado que o juiz não deve ser suspenso, disse Lula aliado sobre Moro. E por fim, Fachin errou e a decisão pode ser mais danosa a Lava Jato, avaliam magistrados. Fachin anulou os processos de Lula pensando em proteger a Lava Jato, mas o tiro saiu pela culatra. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta no fim da manhã de hoje, direto do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, com Lula.